Olá pessoal, meu nome é Maria Virgínia Mendonça dos Santos, eu sou estudante da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, no período corrente 2022.2, no qual sou estudante da disciplina de Projeto de Análise de Algoritmo, que é ministrada pelo professor Dr. Álvaro Álvares de Carvalho César Sobrinho. Nessa apresentação, nós faremos uma análise do algoritmo de Dijkstra. Mas o que veremos na apresentação? Enfim, começaremos pela contextualização do algoritmo e sobre seu funcionamento, e depois discorreremos sobre a prova por corretude do mesmo algoritmo. Definição: o algoritmo de Dijkstra trata-se de um algoritmo que visa buscar o caminho mínimo que existe entre os vértices de um grafo com o menor custo possível. Razões para usar. Como nós falamos anteriormente, a visão do grafo de Dijkstra, do algoritmo de Dijkstra, é buscar num grafo o caminho mínimo com o menor custo possível. Dessa forma, ele torna-se um algoritmo extremamente eficaz e cuja a execução ela é mínima devido à sua construção. Características. Uma das características que o algoritmo de Dijkstra possui é o fato de que um caminho mínimo pode possuir outro caminho mínimo dentro dele, ou outros. Por exemplo, digamos que aqui nós tenhamos 3 vértices, e o caminho mínimo para chegar de I a K é este daqui, e com o menor custo possível. E que aqui nós tenhamos um J no meio. Veja que de I a K existem outros caminhos mínimos dentro dele. E isso é uma das características que o algoritmo possui, que é o fato dele poder ter outros caminhos mínimos dentro de um caminho mínimo. Outra propriedade, outra característica que ele possui é a estratégia gulosa. O que isso significa? Significa que dentre todas as opções possíveis que o grafo disponibiliza, ele escolherá a melhor possível para que ele seja executado. O funcionamento. O algoritmo de Dijkstra, ele inicia-se com uma posição e nós queremos percorrer dessa posição até um destino, e ele faz comparações entre os vértices. Por exemplo, digamos que aqui exista um vértice qualquer e ele deseja chegar em um caminho final. O algoritmo ele encontrará formas de fazer comparações entre o peso que existe nessas arestas, e por meio destas ele consegue criar um caminho que tem o menor custo possível e que ele é o caminho mais próximo do destino final que foi determinado inicialmente. O relaxamento. O relaxamento entre as arestas trata-se daquele princípio em que o algoritmo ele tentará encontrar qual é o melhor caminho possível para que o algoritmo encontre o menor caminho possível com o menor custo. Ou seja, digamos que aqui exista uma aresta com peso 2 e uma aresta com peso 3. Ao iniciarmos a execução desse algoritmo, ele fará a verificação qual das arestas possui o menor peso. Veja, entre a aresta I e J, os vértices I e J, a aresta tem peso 3. Entre os vértices I e K, a aresta tem peso 2. Logo, o relaxamento da aresta faz com que esta aresta seja descartada momentaneamente, ou seja, ela não é inserida no percurso que o algoritmo percorrerá, e essa aresta é adicionada como um caminho mínimo do caminho mínimo final que ele precisa ser atingido. Simulação. Para melhor entendermos o funcionamento desse algoritmo, uma vez que trata-se de algo extremamente abstrato, nós faremos uma simulação de como ele se sucede.
Digamos que existe um grafo tal que o vértice A deseja chegar no vértice F. Iniciaremos então uma análise. Observe. Quais vértices são vizinhos do vértice A? Nós temos o vértice B e o vértice C. Logo, nós vamos analisar qual é o peso que A leva para chegar até B e qual o peso que A leva para chegar até C. Para A chegar em C, o custo é 2. Para A chegar em B, o custo é 4. Tendo isso em vista, o algoritmo faz a comparação. Com qual dessas arestas o algoritmo terá um custo menor para ser executado? Quando A vai até C. Logo, esse caminho ele é grifado. Ele é traçado como um caminho mínimo a ser percorrido. Logo após isso, ele faz outra análise. Vejam, já saímos do A até C, mas nós queremos chegar até F. Então, nós faremos uma avaliação de quais são os vértices que estão nas proximidades do C e que possuem um menor custo. Vamos lá. O C, ele vai até B. Do C a B, o algoritmo terá um custo de quanto? De C a D, o algoritmo terá um custo de 8. E de C... eu esqueci de avisar. Uma vez que nós escolhemos qual caminho será percorrido, o peso da aresta que nós escolhemos primordialmente, ele será adicionado às arestas que nós estamos percorrendo agora. Ou seja, de C a B, o algoritmo não terá mais um peso de 1, terá um peso de 1 mais 2, que é o peso da aresta que nós já percorremos. Ou seja, de C a B, o algoritmo terá um peso de 3. De C a D, o algoritmo terá um peso de 8 mais 2, o algoritmo então terá um peso de 10. E indo de C a E, o algoritmo terá um peso de 10 mais 2. Ou seja, o algoritmo terá um peso de 12. Dentre esses algoritmos, dentre esses caminhos, qual é o com menor custo? O de 3. Logo, nós traçamos o caminho que é percorrido, que será percorrido. Até agora, nós temos que o menor caminho possível é de A a C, com peso 2. Logo em seguida, nós descobrimos que o próximo caminho com menor custo é de C a B, cujo peso é 3, já levando em consideração que nós estamos com uma aresta de peso 2. Então, agora como podemos observar, o B ele não voltará para o A. Então, nós faremos a análise do próximo caso aqui, do próximo vértice que pode ser conectado a ele. E, dentre todas as opções, a única opção restante é o vértice D. Logo, nós anotamos aqui o vértice de B até C, ele terá um custo de... Nós já temos um algoritmo, as arestas com peso 3, ou seja, será 3 mais o peso da aresta que vai de B a D, que é 5. Ou seja, de B a D, no caminho que nós estamos percorrendo dentro desse algoritmo, teremos que o custo para essa execução será de 8. E então, o caminho é traçado entre eles. Agora, nós temos o vértice D.
nós vamos avaliar quais dos próximos vértices, dos vértices que são vizinhos a eles, que possuem o menor custo possível para que nós cheguemos até o F. Então, vamos fazer essa avaliação. Do D para o F, nós teremos um custo D, levando em consideração que, devido às arestas que nós já percorremos, nós possuímos um algoritmo com peso com custo de 8. Mais, de D a F, temos que é 6, ou seja, o algoritmo terá um custo de 14. E de D a E, teremos um algoritmo com peso de 8 mais 2, que é o peso que leva para D chegar a E. Ou seja, para D chegar a E, dentro desse algoritmo que nós estamos percorrendo, levando em consideração todas as arestas que nós já percorremos, o custo dessa execução será de 10. Entre 14 e 10, qual é o menor custo possível? 10. Logo, nós grifamos que o caminho mínimo a ser percorrido com o menor custo possível é de D a E. Sendo assim, resta para chegarmos ao destino final, que é F, o caminho a percorrer de E a F, cujo custo será D. Uma vez que nós já percorremos essas arestas e temos um custo para elas, teremos que esse peso total será de 10 mais o valor da aresta que vai de E a F, que é 2. Logo, o custo total que este algoritmo leva para percorrer este caminho é de 12. Voltemos para a apresentação dos slides. Feita a simulação, faremos agora uma análise do pseudocódigo do algoritmo. Observe que, logo no início, para os parâmetros do algoritmo, temos um grafo, um peso para as arestas, o peso que será o peso das arestas, e um conjunto que receberá o conjunto final de arestas de vértices que formam o menor caminho possível com o menor custo possível. A princípio, logo de início, nós inicializamos o grafo que nos foi passado com essa função. Então, vamos fazer uma análise sobre essa função. A função de inicializar. Nessa função, todas as distâncias entre os vértices é inicializada com infinito, ou seja, o maior número possível dentro da tecnologia que nós estamos utilizando. O predecessor desse vértice será inicializado como nulo e logo após nós fazermos esse for, que varre todo o conjunto de vértices do grafo, a distância entre as arestas ela é inicializada com 0. E isso ocorre logo nessa primeira linha do código. O conjunto que nos foi passado, ele é iniciado como vazio. E esta constante recebe todos os vértices do grafo. Logo, essa constante é um conjunto que será um conjunto contendo todos os vértices do grafo que está sendo analisado. Ela será utilizada nesse while, nesse ciclo, onde o conjunto de vértices será percorrido completamente. Ou seja, enquanto o conjunto de vértices for diferente de vazio, esse algoritmo será executado. Esse algoritmo, essa repetição, inicia-se com o U, recebendo o menor valor possível do vértice, ou seja, o ponto de partida, por onde nós iniciaremos a busca dentro do vértice. Logo após, dentro do vértice,
da repetição, o conjunto que nós inicializamos com o vazio, ele é unido ao vértice que foi extraído dentro dessa função aqui, o menor vértice possível. Logo após ele ser adicionado, ele ser inserido dentro desse conjunto, é feito um percorrimento, é percorrido todo o conjunto de vértices que está adjunto ao vértice que foi encontrado. Ou seja, digamos que aqui nós encontramos um vértice. Esse vértice ele é inserido dentro desse conjunto, esse conjunto S, e logo após é feito uma varredura, onde é avaliado todos os vértices que estão adjuntos a este vértice. E através dessa avaliação é feita a função relax, que passa como um argumento o vértice, que nós extraímos aqui em cima, o vértice que é adjunto do vértice encontrado, e o peso da aresta o peso que a aresta tem, da aresta que conecta U e V. E aqui nessa função de relax é feito aquele relaxamento que nós falamos inicialmente nesse vídeo. Ou seja, é verificado se o peso de V ele é menor do que digamos que aqui, U, V e W. Eles será passado U e V e depois U e W. Digamos que de U até V tem um peso 2 e de U até W tem um peso 3. Essa função faz uma verificação. Ela vê se a aresta que vai de U até V possui um peso maior do que a aresta que conecta U até W. Quando ela faz essa verificação, se a verificação for verdadeira, então aquele que possui o menor custo será adicionado ao conjunto, eles formarão uma aresta, e o predecessor desse vértice que foi avaliado, que é o V, ou no caso o W, será inicializado com o vértice que foi extraído aqui em cima, o menor vértice possível. Os caminhos mínimos, eles não necessariamente são únicos, ou seja, existem algoritmos onde você encontrará mais de uma forma de encontrar um caminho mínimo e com um menor custo possível. Iniciaremos agora a análise por corretude do algoritmo. Como pré-condição para que esse algoritmo seja executado, nós precisamos que tenhamos um grafo que seja conexo, ou seja, todos os vértices devem estar conectados, e a aresta que conecta esses vértices tem que ter um peso, ou seja, ele tem que ser ponderado. Além disso, o peso das arestas não podem assumir um valor negativo. Aqui teria um maisinho. Todos os valores dos pesos das arestas têm de ser positivo. No entanto, se a aresta possuir algum peso negativo, o algoritmo não dará erro ou ele não executará. Porém, há provas de que ele não funciona, ele dá errado para algoritmos cujo grafo possuem arestas com pesos negativos. Além disso, o grafo ele pode ser orientado, ou seja, ele tem uma direção para a qual ele está andando, ou cíclico, ou seja, ele pode criar ciclos entre as arestas, os vértices que ele está sendo conectado. A pós-condição. Como pós-condição desse algoritmo, nós temos que, após a sua execução, nós teremos um conjunto possuindo todos os vértices que constroem o caminho mínimo para chegar até o destino, até o vértice determinado. Ou seja, nós possuiremos o conjunto de vértices com o caminho mínimo a ser percorrido e com o menor custo possível. Além disso, nós possuiremos um array que terá todos os predecessores dos vértices que foram visitados. A invariante de laço. Como invariante de laço, nós temos que, dentro do while,
enquanto ele está sendo executado, o conjunto que nós iniciamos no começo do algoritmo como vazio, ele estará recebendo sempre um vértice da pilha de vértices que nós iniciamos aqui. Ou seja, como invariante, nós temos que o algoritmo ele estará constantemente dentro do laço, o conjunto de S estará recebendo os valores do vértice que está sendo extraído, o vértice mínimo. Caso base. Para o caso base, nós temos que o conjunto de vértices ele tem de ser vazio, inicializando o caso base, ele começa como sendo vazio, ele não recebe nenhum vértice. A distância do vértice, a distância total dos conjuntos de vértices ela é igual a zero. Uma vez que nós não temos nenhum vértice conectado, nós não temos nenhum peso. Logo, a distância do total dos conjuntos que nós iremos adicionar a esse conjunto solução é igual a zero. E a distância dos vértices ela é desconhecida e nós dizemos que ela é igual ao infinito. A hipótese de indução. Para que isso aconteça, nós assumimos que a invariante ela é verdadeira e ela acontece, e que V de D, ou seja, a distância do vértice ela é maior ou igual à distância do conjunto solução inteiro. Vejamos, observe que no caso base, a distância de V ela é infinita. Ou seja, ela sempre será maior do que qualquer número natural e reconhecível. E quando ele entra para o conjunto solução, ele assume um valor que é menor do que o infinito, e ele passa a ser igual à distância que foi determinada. E depois que essa distância ela é determinada e que essa distância recebe esse valor, ela não mudará mais. Assumindo como verdade a hipótese de indução, nós queremos mostrar que a distância de U, quando ele é adicionado ao conjunto solução, é igual à distância de S de U, de S a U. Veja, consideramos que a distância de U, sabemos que a distância de U é diferente da distância de S de U quando ele está fora do conjunto de S, uma vez que antes de ser adicionado, de ser inserido ao conjunto de S, quando ele ainda está na fila de prioridades, ele possui uma distância igual ao infinito. E, sendo S o primeiro vértice a ser adicionado no conjunto de S, temos que a distância de S a S seria igual a zero. Logo, temos que a distância de U é diferente da distância de S a U. E, como U é diferente de S, temos também que o conjunto solução de S é diferente de vazio. Pois, veja bem, sendo o conjunto de S inicializado como vazio, e ele sendo o primeiro vetor a ser adicionado com a distância igual a zero, ao adicionarmos o vetor U dentro desse conjunto, temos que o conjunto ele é diferente de zero uma vez que o algoritmo é executado. Bom, considerando que há pelo menos um caminho a ser executado, nós deveremos levar em consideração um vetor que não pertence ao conjunto S. Dessa forma, sabemos que antes de adicionar o a S, o caminho P que conecta o vértice ao S, ele tem um tamanho de V menos S, ou seja, ele tem um tamanho de U. O que isso implica dizer? Implica dizer que o tamanho de U, ele é a quantidade de S menos os vértices que ainda não foram adicionados, que estão na fila de prioridade, menos os conjuntos de vértices que já foram adicionados. Vejam, o algoritmo diz que nós temos uma fila de vértices de prioridade. E o S é um conjunto solução que recebe todos os vértices que constituem um caminho mínimo do grafo requisitado. Sendo assim, nós temos que o conjunto de U
ele é os vértices que estão na fila de prioridade menos os vértices que já foram adicionados ao conjunto solução. Podemos exemplificar o conceito anteriormente explicitado dessa forma. Observem que nós temos duas partes, nós temos P1 e P2, e temos dois vértices que pertencem ao conjunto S. E o próximo vértice a ser adicionado ao conjunto de S é o vértice Y. Então, o tamanho total, o caminho P que conecta o vértice até S, ele é do tamanho de, o caminho total aqui, P, ele é do tamanho dos conjuntos que estão em S, dos conjuntos que estão na fila de prioridade, menos os conjuntos que estão em S. Logo, nós podemos instituir, a partir dessa proposição, que a distância de Y até o vértice X, ela é igual à distância de S até Y. E isso acontece quando o U ele é adicionado ao conjunto solução. Porque vejam, quando o ele é adicionado ao conjunto solução, nós temos que todo esse caminho aqui é percorrido e existem vários subcaminhos dentro desse caminho que constituem o caminho mínimo. Logo, quando essa conexão ela é feita, quando x torna-se o predecessor de y, temos que a aresta ela é relaxada, ou seja, ela é mensurada e o seu peso ele é adicionado ao custo da execução do algoritmo. Quando x foi inserido na aresta xy foi relaxada, como nós discutimos, e como era um caminho mínimo antes, então esse será em todos os instantes posteriores. Ou seja, como ele é um caminho mínimo, mesmo que outros valores sejam adicionados a esse conjunto de solução, esse caminho aqui permanecerá sendo um caminho único. Como x pertence a S e como U foi escolhido como primeiro vértice para a qual a distância de U ela é diferente da distância de S, temos que a distância de D ela é igual à distância de x, de S a x. E tendo isso em vista, nós caímos em uma contradição. Porque veja, nós dissemos anteriormente que a distância a distância de D era diferente, era maior ou igual à distância de ds de U. Mas aqui nós estamos dizendo que ela é igual. Mas aqui nós estamos dizendo que elas são Mas aqui nós estamos afirmando que ela é menor ou igual. Dessa forma, nós concluímos que elas só podem ser iguais, uma vez que elas não podem ser maior e igual ao mesmo tempo. Como y aparece antes do u, em um caminho mínimo de S a U, temos que a distância de S a Y ela é menor do que a distância de S a U. E assim temos, observe aqui, a distância de Y ela vai ser igual à distância de S a Y. E a distância de Y também vai ser menor do que a distância de S a U. Logo, podemos concluir que a distância de Y é menor ou igual que a distância de U.
Porém, nós vimos que os vértices U e Y, eles ainda estavam na fila de prioridade quando eles foram escolhidos. Logo, temos que eles possuem a mesma quantidade de peso fora do conjunto de solução, porque eles ainda não foram mensurados. Logo, podemos dizer que a distância de Y ela é igual à distância de S a Y, que é igual à distância de S a U, que é igual à distância de U. A partir disso, nós podemos concluir que a distância de U é igual à distância de S de U, que era o que nós queríamos provar desde o início. E isso ocorre porque, para a interação acontecer, o S de I, eles tem que ser incrementado. Ou seja, o I ele acontece e para que a execução continue percorrendo, o S de I mais 1 tem que ser percorrido. Para finalizar, nós temos que, dado o tamanho de Q, todo vértice que pertence a Q será percorrido, todos serão alcançados, e o tamanho de Q ele vai ser o tamanho de V menos S. Ou seja, todos os vértices que estavam sendo analisados de todos os vértices que pertencem ao conjunto de solução. E vai chegar um dado momento em que V será igual a S e S e Q será igual a 0. Logo, o algoritmo será finalizado.